Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no CETECcast. Hoje é um dia especial, temos uma pessoa muito especial para nós, nos visitando. Eu tenho certeza que vai tratar de alguns temas bem interessantes. A gente tem tratado aqui dos temas de melhoria contínua, excelência operacional, de gestão empresarial. E eu tenho certeza que esse nosso convidado vai trazer muita novidade, vai trazer bons assuntos para a gente discutir. E eu acho que vocês vão gostar. É importante vocês sempre entrarem no nosso canal, curtirem, se conectarem com a gente, verificarem todos os vídeos que a gente tem, todo o nosso CETECcast, porque tem vários assuntos interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. Eu vou me apresentar, né? Eu sou o Alexandre Karlovich, sou o Head da área de serviços do CETEC Consulting Group, responsável pelos clientes da área de serviços. E hoje nós vamos receber a presença do Michael, né? O Michael vai se apresentar e ele vai falar sobre a sua história, sobre a sua formação, sobre as suas experiências um pouquinho agora no início, vai se apresentar e aonde hoje ele tem a responsabilidade de levar os assuntos sobre excelência operacional e melhoria contínua. Michael, seja muito bem-vindo aqui no CETECcast. Obrigado pelo convite, obrigado ao CETECcast pela oportunidade de estar sempre, né, levando a mensagem da melhoria contínua e da excelência operacional para todo mundo aí nesse mundo da internet. Bom, pessoal, eu sou o Michael Manfio, como o Alexandre comentou, né? Eu comecei minha experiência na área da qualidade em 2007. Então, eu estou ali há 17 anos já pincelando nesse mundo aí de qualidade, melhoria contínua, projetos. Sou Master Black Belt de formação, e aí eu venho da escola da CETEC, né? Tanto no Green quanto no Black. Fui formado aqui com vocês, então tenho uma excelente escola. Todos os projetos, acredito que boa parte do sucesso é a formação. Eu consegui essa formação aqui com a CETEC. Bom, na minha carreira, né, passei por grandes responsabilidades. Comecei lá no ramo, acho que você não sabe, mas eu comecei em um hospital, fazendo a parte de qualidade e excelência operacional de um hospital, da Santa Casa de Tupã. Depois eu passei para um laboratório de qualidade de indústria. E aí, né, por mais de 10 anos, percorri a carreira na Coca-Cola, onde a gente teve o prazer também de ter a CETEC como parceira ali de grandes projetos. E hoje em dia, né, estou na posição atualmente de gerente de melhoria contínua da CCR, que é a 35ª, né, maior empresa do Brasil, a maior de infraestrutura da América Latina. Acredito que, sempre falo assim, em algum momento você cruzou por algum processo que a gente melhorou. Ou, na minha experiência anterior, que foi a Coca-Cola, né? Com certeza você já tomou algum produto Coca-Cola Company, ou uma água, ou se vai num casamento e não ter Coca, ou no aniversário, não é casamento e não é aniversário, né? Mas hoje em dia, dificilmente também você não está inserida em algum processo que o nosso time está continuamente melhorando, que é metrô de São Paulo, né? A gente tem 126 praças de pedágio no Brasil, então Rodoanel, Anhanguera, Bandeirantes, Via Sul, tem mais uma dezena de concessões de rodovias. Temos o VLT do Rio de Janeiro, né? Temos o metrô de Salvador e temos 20 aeroportos no Brasil. Então, dificilmente, em algum momento, você não passou por alguma atividade que a CCR está envolvida. E muito, né, desse processo, né, e dessa garantia de entregar o melhor serviço está voltada com a nossa área, né, que é a minha área de melhoria contínua, de melhorar, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, a gente está lá nesse desafio há 3 anos, né? Então, a gente já vem ali de grandes desafios na minha experiência anterior, com uma grande empresa, né? Eu trabalhei por mais de 10 anos e um dos desafios foi a planta de Jundiaí, que foi a maior planta de volume de produção do mundo. Acho que a CETEC tem bastante conexão com lá, sabe as dificuldades que é ter a maior planta do mundo, né? E a gente conseguiu excelentes projetos lá. E toda essa construção de melhoria contínua, a gente vem implementando com sucesso dentro da CCR também. A gente tem alguns big numbers aqui, né? A CCR hoje tem 19 mil colaboradores e em 3 anos nós treinamos 6.400 pessoas. Então, mais ou menos 30% da companhia já foi treinada em alguma metodologia de excelência operacional, né? Que seja ela ali Agile, Belts, Yellow, White, Green. Então, a gente está vindo numa boa atuada com excelentes números. Boa parte disso, né, é do nosso time de gestão, que a gente está vindo lá com essa oportunidade das pessoas se capacitarem e
trazendo os problemas, né? E com a capacitação e com o problema na mão, é só aí a nossa área entra meio organizando isso para trazer os melhores resultados para a empresa. E eu acredito que em algum momento você já passou por algum processo melhorado Com certeza. por nós. Com certeza. Excelente. A CCR é uma grande empresa, né, de serviços de mobilidade, como você falou, na área de aeroportos, rodovias, metrô e até na área de dados, né, sobre mobilidade. E a gente hoje tem o objetivo de conversar um pouco mais, né, sobre as novidades que estão acontecendo na CCR e principalmente em relação ao programa, né, de excelência operacional, que nunca pode parar, né, Mike? Sim. Então, eu queria começar discutindo esse assunto com você, principalmente falando sobre como a CCR tem se adaptado, né, a essa era digital, né? E o programa em si precisa se adaptar também. A gente sabe que um programa ele tem sucesso quando ele tem uma rápida adaptação às realidades da organização. Então, eu queria ouvir um pouco de você. Quais são as adaptações que a CCR tem feito e a área de excelência operacional, melhoria contínua que você é responsável? Quais ferramentas, quais abordagens vocês têm utilizado de forma digital, né, para que vocês pudessem implementar uma melhor eficiência e eficácia do programa dentro da CCR? Boa. Excelente pergunta. E a CCR, né, a nossa área, ela foi implantada na CCR em 2021, efetivamente. Né? A gente já tinha umas iniciativas isoladas, mas a gente centralizou a iniciativa de excelência operacional em 2021. E como você sabe, em 2021 a gente teve alguma coisinha ali no mundo, né? Que gerou um certo impacto. Você teve só uma pandemia ali pra gente. Então o pessoal gostava muito de reunião presencial, né? Aí começou em 20, o pessoal, não dá, para tudo, não, tem que continuar, não vai acabar isso aqui. E em 21 a gente entendeu, cara, tem que mudar, a gente tem que trazer plataformas que ofereçam uma colaboração com as pessoas online. Senão, aquela sala cheia, aquele quadro, aquela gestão visual física vai ter que mudar. Então, a gente, em 2021, ele veio com alguns desafios de ter algumas plataformas onde as pessoas remotamente, né, estejam com um ambiente colaborativo. E aí, então, a gente adquiriu algumas plataformas que possibilitasse isso. Ambiente colaborativo virtualmente. Porque o que mais acontece numa reunião virtual, né, no modo antigo, era o quê? Uma pessoa abriu o Excel e ela ficava projetando, enquanto tinha 8 pessoas na reunião online ali, só assistindo aquela projeção. Então, a gente primeiro ofereceu um ambiente colaborativo digital. Né? Aí tem algumas ferramentas, Miro, Planner, o Teams com a lousa online. Então, esse foi o primeiro ponto. Como que a gente vai levar os projetos para o digital de uma forma mais colaborativa? E aí, os nossos treinamentos também, né, começou a ser mais online, digital. Como a gente adapta uma dinâmica que era de algo físico, algo que precisava de um contato ali, para algo no digital. Então, a gente trabalhou e tem a Academia CCR, que é o que ela trabalha os conteúdos e ela desenvolveu dinâmicas que online faria sentido para aqueles conteúdos. Então, o ambiente colaborativo digital e dinâmicas para o mundo mais online e digital. E aí a gente começou ali em 21 com uma gama de treinamentos, tá? A gente começou a disponibilizar treinamentos como um primeiro movimento, de certa forma, você se candidatava para o treinamento, não era bottom-up, né? Não era top-down. Abrimos as inscrições, preenchemos ali uma boa parcela das turmas online e começamos. E em 2022, a gente partiu ali para uma carteira de projetos de 35 projetos, com essa turma formada totalmente no online, né? Que, né, a CCR é uma empresa física de concessão, é rodovia, não há nada muito online, mas ela se transformou rápido e ainda está em mudança. Assim, a CCR, a gente está recentemente com um novo CEO e ele está colocando uma visão dentro da companhia, né, muito dinâmica. Então, até a nossa área, hoje, nós estávamos dentro de uma área de gente e gestão e hoje nós estamos numa área chamada design organizacional. Então, até o nome ali, né, está se modernizando para trazer essa flexibilidade para a companhia. Mas, respondendo a pergunta, inicialmente foi uma plataforma colaborativa e dinâmicas onde a gente conseguisse colocar o nosso treinamento online de forma que a galera conseguisse adquirir o conteúdo, né? Porque a gente sabe também que no mundo online
a galera tem muita dispersão. Como que você segura um colaborador ali num conteúdo de 4, 8, num Greenbelt de 5 dias online? E que esse cara fique com a total atenção naquele conteúdo. Então, as dinâmicas e esse cuidado em não pegar o material que era feito no físico, transmitir para o online meramente, né, e de ter esse cuidado de lapidá-lo para ele vir mais para o mundo online. E aí tem outras ferramentas, né? A gente tem uma plataforma inteira de cursos digitais. Alguns cursos, tipo o White Belt hoje é totalmente online. Já está gravado, são módulos, né, que numa plataforma o próprio colaborador assiste e ele se auto-capacita. Não espera, não tem que abrir alguma solicitação, nada. Ele mesmo, se ele quiser, ele é treinado. Excelente. O contexto da pandemia mudou muito, né, a nossa forma de formar as pessoas e também de conduzir projetos, né? Eu te perguntei isso porque, além da forma como a gente treina, como a gente acompanha os projetos, tem uma outra coisa importante, né, que vocês lidam com muitos dados, como outras organizações, que é a digitalização dos processos, né? Então, eu queria também entender um pouco como que a CCR e vocês, né, de excelência operacional, porque hoje em dia, se você vai lá mapear um processo a frio lá no Gemba, né, que a gente fala, porque fazer Gemba digital, a gente sabe que não dá para fazer, né? E não vai ser como a gente entende. A gente fala que é assistir o jogo da televisão, da televisão, né? Tem que ir lá no estádio. Exato, você tem que ir no estádio lá e viver o ambiente. Então, como que vocês têm vencido a batalha, né? Eu chamo até de batalha, porque a rapidez e agilidade do mundo que é digital, quando você tem que fazer um projeto, e você tem muitos dados já disponíveis em sistemas, e como é que vocês têm vencido essa barreira do físico, que a gente trabalha normalmente, tradicionalmente, no mapeamento físico, papel, ferramentas que são mais palpáveis, para um mapeamento, um acompanhamento e uma gestão digital dos processos? Eu queria entender um pouquinho como é que está sendo isso na CCR. Nós tivemos um grande trabalho, o ano passado, de mapeamentos de processo, né? Esse mapeamento de processo ele foi 100%, né, digital, já totalmente digitalizado, onde a gente capturava as informações dos processos através de uma base de dados, né, e, no final, as cadeias de valor, todo o mapeamento e as oportunidades, elas ficavam disponíveis digitalmente, né, para o nosso time lá. E grandes desafios do ano passado, por exemplo, no Metrô Bahia, a gente teve um projeto lá que foi colocar 100% dos documentos no digital. Digitalizar realmente aquele checklist que era no papel. Teve um mega projeto lá e a meta do projeto era ter 0 impressões. E o diretor comprou a ideia, assim, ele foi um grande incentivador, porque para você vir de uma concessão onde é um metrô, onde a galera gosta de ver o checklist, de pegar a assinatura, é uma mudança de mentalidade para aquilo. Cara, fica tranquilo, a gente vai garantir a confiabilidade desse dado. Ele, no digital, ele vai percorrer um processo aqui de aprovações e assinaturas digitais também. Porque havia um grande receio de, depois que... E a assinatura? Quem que vai assinar? Não, fica tranquilo que no processo a gente encaixa ali uma validação do gestor, de alguma forma. Nós conseguimos, sim, reduzir 98% as impressões, porque para engajar a galera, fisicamente, assim, tem que ser a redução de impressão. A gente viu que colocando esse indicador, vai ser obrigado a galera imprimir. Muito mais fácil pegar a assinatura, imprimir. Então, vamos fazer um checklist agora digital. Beleza, então vai precisar de um celular corporativo. Tá ótimo. A gente forneceu os recursos, né, para fazer essa digitalização. E aí tem outras coisas que vêm para ali. Vai ter um celular, então vai ter que avisar a TI. Então, vamos ter que chamar a TI agora. Então, sempre quando a gente vê que um processo ele vai se digitalizar, a gente toma muito cuidado em ver o entorno. Beleza. Não é só a gente parar de imprimir. Isso vai ter um impacto gigantesco em base de dados, né? A gente fez um levantamento, né, de sistemas e, assim, havia uma grande quantidade de sistemas, uns que não estavam sendo utilizados, né? E o papel lá, a gente via que tinha um sistema já que suportava aquela necessidade, ou as pessoas desconheciam. Então, sempre quando a gente parte
projeto de digitalizar alguma coisa, a gente entende que não é só realmente parar de ter no papel. A gente sempre busca o que vai afetar, busca TI, recurso, financeiro. A Academia CCR entra no jogo para treinar essa galera depois a usar aquela aplicação, né? Lá com o pessoal de proteção de dados, né? Como é que isso vai abrir, vai ficar no celular, mas e aí quem vai ter acesso, quem não vai ter? E o ano passado teve um grande movimento. Foram mapeados mais de 1.300 processos. Totalmente digitalmente no Visage. A gente usou o Visage. O pessoal, eles iam a campo, mas não era no papel. Eu já colocava em um Excel e do Excel ele subia para o Visage. A gente tem um mecanismo lá que você coloca o Excel, né? E aí ele forma aquele processo digitalmente. Nós imprimimos aquele fluxo, né? Mas isso é mais para a impressão para a galera visualizar e rabiscar, né? Isso teve uma etapa de rabisco, de alguns processos mais complexos. Mas assim, a impressão única era depois de digitalizado, né? Algum momento de alguma reunião presencial, imprimia. Se não, se tinha uma TV, né? Se a sala já continha toda a TV, projetava ali no Visage. E assim foi com 1.300 processos, no ano passado. Excelente. Esse movimento a gente tem vivido, né, nas empresas de serviços, porque os processos têm muita interface, né, entre sistemas, né? E se você for mapear na mão, você não vence, né? Porque tem gente não tem folha. Tem gente mexendo no sistema, tem gente mexendo na interface. O que você mapeia hoje, daqui 10 minutos, não é aquilo exatamente. Isso aconteceu. É por isso que a gente tem feito essa consideração. A gente tem que munir os nossos belts, né, que já são formados até, alguns, com algumas ferramentas, com algumas tecnologias que possam ajudar eles no dia a dia, que hoje de um mundo digital, não é um mundo mais 2D, é um mundo 3D, 4D, né? E outra coisa que eu queria ver com você, os belts que já são formados, né, que você já forma, você falou que formou bastante belts, né? Como que tem sido a continuidade desses belts dentro da CCR? Porque a gente tem um grande problema nas empresas que eu formo as primeiras turmas, eles executam projetos, se certificam, mas como é que eu mantenho essa base de belts ativas, né? A gente fala a sustentação de um programa para você não ter o apoio somente dos belts, dos champions e dos sponsors por uma única onda, 6 meses, porque é um grande investimento, né, de tempo, de recurso financeiro e de apoio também da gestão. Como que tem sido a continuidade? Como é que vocês têm garantido a continuidade e o envolvimento dos belts na aplicação prática desses conhecimentos adquiridos durante o programa, mas depois do programa, pela primeira vez que eles passam? De novo, né, é uma boa pergunta e é um grande desafio. Quando você fala que isso é o grande desafio das grandes empresas, de quem tem um programa de belts, realmente. Esse é a gente acorda de manhã, né, nós que somos os times lá de excelência operacional, como que a gente vai manter esses caras motivados, engajados? Um dos recursos que nós encontramos lá no CCR foi ter um evento de boas práticas. A gente chama Workshop de Melhores Práticas. Esse workshop, né, no andamento dos projetos, assim que sai um kick-win, que sai alguma ação bacana, interessante, a gente, primeiro, né, dá o reconhecimento e dá visibilidade para os belts no meio do caminho. Então, a gente criou esse workshop de melhores práticas, que até o CEO ele abre, né? A gente tem uma grande audiência, é uma live no Zoom aberta, a gente já contou com 1.200 pessoas online. Aí você imagina, né, o quanto que um colaborador se sente satisfeito em estar falando ali para 1.000 pessoas sobre aquela prática, daquela ação que aconteceu naquele projeto. E, lógico, você vai reconhecendo a pessoa. Então, o reconhecimento e um canal de visibilidade é super importante. A gente tem esse canal, já foram mais de 100 práticas compartilhadas nesse evento de boas práticas. Não é um tollgate, a gente só dá visibilidade para as melhores práticas que estão sendo conduzidas e algumas são práticas no meio de um projeto, né? A gente, inclusive, uma boa prática, um workshop inteiro foi só de um projeto. Um projeto tão grande, que deu tanto impacto na companhia, que a gente, sobre segurança, que a gente colocou esse projeto uma grande visibilidade. Então, reconhecimento e essa porta de visibilidade. O segundo ponto, o bom feedback do gestor, né? A gente fomenta, nós temos lá um evento de reconhecimento final, que é o tollgate, nós entregamos ali certificado, a gente tenta fazer
que isso seja um reconhecimento também do gestor. E a gente faz de tudo para o gestor estar ali reconhecendo o colaborador. Então, tem esse reconhecimento mais corporativo, o reconhecimento do próprio gestor, né? E também a gente entende que a turma vai representar uma curva de Gauss. Vai ter gente que vai ser treinado e vai... Cara, isso é para mim, é a minha vida, é isso aqui mesmo, quero ver os próximos treinamentos. E tem gente que vai fazer e vai falar assim, cara, entendi, gostei, mas acho que... Não é minha praia. Não é minha praia. Deixa se eu posso ajudar em algum momento, mas na forma da condução ali. E é natural, curva de Gauss, né? Lembra? Vai ter os 10% lá que não vai entrar, não importa o que você vai, e tá tudo bem. Então, o que acontece, a gente monitora essa reciclagem, né? Tem pessoas que saem, tem pessoas que não avançam com o programa e tá tudo bem, a gente não... Com a escadinha que a gente fala, né? Com a nossa escadinha ali, com essa trilha de formação, e tá tudo bem para ela. O que a gente tem que fazer é, todo momento, também estar alimentando com novos belts. Né? Então, não parar de treinar é super importante. Né? E treina, sustenta e treina. E dos que sustenta, vai ter canal de reconhecimento. Se você está no jogo aqui com a gente, você vai ter ambientes. E aí tem os melhores do ano. Então, assim, a gente tem de cara aqui 3 portas onde a gente reconhece as pessoas, os colaboradores que praticam o projeto. 3 portas. Não é só o Autogate. Tem lá o Melhores Práticas e tem o Melhores do Ano. Então, isso a gente vê que engaja a galera. Isso gera um comprometimento maior. Né? O pessoal costuma comentar, tal dia vai ter... quem que vai falar? Quem que vai... Isso gera um engajamento, né? Certo. E o gestor, né, a todo momento, ele está colocando isso como um feedback também. A gente tem ali o roteiro de feedback e o treinamento. Como a nossa plataforma de treinamento ela é online e você monitora o seu colaborador, a gente incentiva que o gestor, né, faça com que o colaborador faça os treinamentos online. Então, toda hora também existe um incentivo do gestor ali de estar incentivando o colaborador a fazer os treinamentos na plataforma. Excelente. Fazendo um link do primeiro assunto que eu falei com você sobre a digitalização, né, e a sustentação dos belts pós primeira formação, né, a CETEC tem investido nisso e tem percebido... Nós estamos fazendo 30 anos, né, esse ano, né? Então, só 30 anos? Só 30 anos, né? A experiência tem mostrado que, como você falou, a sustentação é um grande desafio dos programas. Nunca parar de treinar, porque é que nem o trabalho de Sísifo, né? Que o Giba sempre fala, né? Você rola a pedra, rola a pedra, rola a pedra, e tem empresas que desistem no meio do caminho, perdem todo o investimento que foi feito nos programas e que... a gente sabe que tem altos e baixos nos programas e a gente está junto justamente por isso. Às vezes vocês não têm um time tão grande para tocar um programa e é por isso que a CETEC às vezes está junto, né? Para poder suportar. Várias vezes a gente entrou jogando tipo assim, eu preciso de um Master Black Belt para tocar o programa porque meu time reduziu, né? As mudanças organizacionais às vezes causam isso, a não continuidade. E o impacto, né? Eu lembro das minhas experiências quando a CETEC, né, tinha os momentos com os projetos, cara, isso engajava muito. Tem um impacto. Então, se você está sentindo que o programa está esfriando e tal, então a CETEC vem com gás ali que realmente engaja mais. E a gente percebeu que nesse mundo digital, e para não perder a continuidade do programa, né? Não sei se você acha que é de primeira mão para você, mas a gente tem uma plataforma, né, que é o Orbit. O Orbit é uma plataforma não só de treinamento, mas ela é uma plataforma de consultoria assíncrona com conteúdo, né? Não é só um EAD, né? Como a gente fala, né? Porque a gente sempre conversa, né? A CETEC não acredita no treinamentos puramente EAD. Então, nós não somos uma empresa EAD. Nós somos uma empresa de gestão, de treinamento, de consultoria, mas que usa pontualmente plataforma EAD para alguns momentos que são importantes. Mas a plataforma Orbit é uma plataforma onde a gente congrega a consultoria assíncrona. Então, por exemplo, quem passa pela primeira onda precisa ter aquele acompanhamento, né? Treinamento, consultoria, treinamento, consultoria. Para quem nunca fez, é essencial. Mas uma pessoa que já fez um projeto e vai fazer um novo ciclo, vocês desafiam a ter novos temas, e ele já foi treinado, e agora ele vai ter só a mentoria de um projeto, porque pode surgir dúvidas, a gente pode fazer isso não no ciclo bem estabelecido de datas, mas a gente pode ter
suporte, mentoria, coaching para aquele belt de forma assíncrona, que Sim. faz com que a gente reduza o custo, né? Porque o problema maior é manter a sustentação com o mesmo custo de uma onda normal. Então, a gente sabe que isso não é possível. Então, o Orbit traz, além da consultoria assíncrona, um consultor no background que pode dar todo o suporte para o belt no momento que ele precisa, com um ticket aberto e tal. Ele também, na plataforma, tem todo o conteúdo que ele já foi treinado, com os vídeos. Entendi. Então, o que a gente está dispondo? No mundo digital, todo o conteúdo que ele já tinha, se ele esqueceu eventualmente algum... não lembro como é que eu faço uma nova lá, né? Então, ele tem lá o conteúdo e ele tem o relacionamento com o consultor no momento que ele precisa tirar uma dúvida. Isso tem se mostrado... E com o custo menor, obviamente, que a gente não vai usar 4 horas de um consultor com todos os projetos. Então, a gente está trazendo essa proposta, né? E por isso que eu estou perguntando para você, porque a sustentação tem sido muito tocada nos assuntos, né? No evento do Congresso Lean Six Sigma, a gente tocou nesse assunto. A gente tem tocado em alguns CETECcasts aqui com alguns clientes. Então, emendando no que eu te falei, o Orbit tem trazido isso como um benefício. E, para complementar, eu queria saber, além de sustentar, como é que vocês têm planejado dentro da CCR ampliar o programa, tipo escalar. Você falou, treinamos centenas, né, de pessoas. Como é que vocês têm montado a estratégia? O que vocês têm adotado de estratégia para escalar o programa? Porque é bom fazer as coisas de forma boa? Mas é melhor fazer de forma excelente, certo? Então, quando a gente faz um programa, a gente costuma dizer assim, cara, mesmo que o programa não for tão bom, ele vai trazer pelo menos um ROI de 10 vezes um projeto. Né? Se for um projeto assim, simples, né? Com Lean Six Sigma normal. Agora, se ele for um programa excelente, ele vai trazer muito de ROI. Então, como é que vocês escalam? Como é que vocês estão planejando escalar o programa, né? Os resultados, porque eu imagino que vocês querem aumentar o resultado da excelência operacional, porque é importante. Uma empresa sem excelência operacional hoje, na estratégia da empresa, é uma empresa que às vezes está com uma parte míope, né? Porque fazer as coisas de forma excelente para faturar mais, para reduzir custos, para evitar custos, é essencial hoje em dia. Ou para manter a liderança, ou para momentos que a gente está passando por uma turbulência. Então, como é que vocês estão pensando na estratégia? Como é que vocês estão adotando a estratégia para escalar o programa e garantir maior efetividade, né? Nos diferentes setores da CCR, né? Porque eu imagino que tem várias áreas, várias diretorias. Vocês estão mais na área operacional. Onde que vocês estão pensando em escalar o programa e como escalar? Não, você comentou algo importante e eu ouvi a fala de um CEO da Motorola. E aí eu levo muito isso pro meu dia a dia, né, que o CEO da Motorola, numa convenção, ele falou, ele até chorou no final da convenção, que ele falou assim, nós perdemos o jogo fazendo muito bem a mesma coisa. E a gente perdeu o jogo. Então, qual que é a lição que ele colocou ali? Não adianta fazer muito bem a mesma coisa, você tem que estar sempre mudando. Porque eles fizeram muito bem, só que foi a mesma coisa. E ele entendeu, hoje a Motorola era dos smartphones, era no começo lá, era ela, cara. E aí ele saiu chorando, me perdoem, a gente jogou muito bem, fez tudo muito bem, só que foi a mesma coisa. E a gente no Lean Six Sigma, né, quando a gente começou o nosso programa lá, a gente teve sucesso em 21, 22, 23, né? A gente está indo para o 4º ciclo agora. E a gente testou muita coisa, né? Tava indo bem. A gente fala que a gente nunca errou. A gente só aprendeu no meio do caminho. Sempre nesse espírito de, cara, vamos testar. Então, o primeiro ciclo foi abrimos as inscrições para quem queria se cadastrar. O segundo ciclo, nós pedimos para os gestores a indicação. Né? No terceiro ciclo, a gente pegou as metas e tentou fazer projeto. Então, a gente foi testando, né? Porque é uma companhia muito grande, com uma regionalização muito grande também. A gente tem uma unidade no Sul e uma na Bahia, em Salvador. Você imagina a cultura, né? Como diferente. A gente tem que lidar com isso. Mas a gente entendeu, cara, você tá indo bem. Lembra lá da Motorola. Eles perderam o jogo fazendo muito bem. Só que é a mesma coisa, vamos ter que inovar. E aí a gente vem esse ano com o Agile Belt. Né? A gente colocou uma roupagem nova para, de novo, gerar esse engajamento da turma e com todo o conteúdo disponibilizado numa plataforma colaborativa também. No Miro, a gente fez um esquema no Miro lá, onde ele tem acesso a vários conteúdos, várias ferramentas, e a gente
mesclou um pouco a agilidade com o Belts para dar uma roupagem nova, porque a gente tinha módulos separados e tal, então a gente, cara, e se a gente dar essa roupagem nova, a galera vai ver, vai ter esse espírito de novo, né? Então trouxe também bastante engajamento essa roupagem nova, né? Legal. Porque, de novo, lembro lá do nosso CEO da Motorola, não adianta fazer muito bem a mesma coisa que eles perderam o jogo. Então, tá indo super bem, né? E hoje a gente tem uma metrificação. Nós medimos as horas de treinamento por saving da carteira de projeto. Nós estamos hoje em torno de quase R$4.000. Então, para cada hora que a gente treina um colaborador, o retorno no final lá é R$4.000. Certo. Então, quando você faz essa conta, É o que eu disse. o pessoal Sempre fala, retorna, vamos treinar. Né? Vamos treinar. Vamos aumentar o ritmo de treinamento, porque está fazendo sentido. A gente teve, no último ciclo, um save de R$35 milhões. Certo. Então, a gente, até estrategicamente, agora está fazendo sentido. Então, vocês estão falando que vocês estão treinando 1 hora e está retornando tanto, bora treinar. E aí a gente ganha estrategicamente forças, né, com esses números para paralisar a turma lá, E ampliar. Para ampliar. Né? Se não, realmente, se você não comprovar no final que existe um resultado, realmente, não, deixa quieto esse treinamento aí e vamos fazer outra coisa que tá dando retorno pra gente. Mas não, a gente colocou o retorno, né? Colocamos esse indicador de sucesso por hora treinada e nos nossos planejamentos a gente está sempre aumentando as quantidades de turma. Legal. Interessante, né? Você falar sobre o resultado. Hoje em dia, os programas ele não tem um lugar fixo, né, em áreas, né? Você tem programas que começam, às vezes, na área operacional, ou às vezes alguns na área financeira. E agora tem uma grande migração de programas para a área de pessoas, né, de recursos humanos. Mas o resultado do programa é uma coisa que não pode se abrir mão, né? O programa de melhoria contínua, de excelência operacional, é um programa essencialmente de formação, né, de skill, de formar as pessoas, os colaboradores, para dar uma roupagem para as pessoas que elas possam resolver. Se você vê no Fórum Econômico Mundial, né, os requisitos dos profissionais do futuro, que é hoje já, Sim. você vê lá, saber lidar com dados, estatística, quer dizer, do rol das 10 habilidades mais procuradas que as pessoas não têm ainda hoje, várias delas estão dentro de uma formação que eu costumo dizer, uma formação de Belt é como se fosse uma pós-graduação. Então, várias formações que a gente fornece nesses programas tem conteúdos que atualizam os colaboradores para atuar no mundo de hoje e do futuro. E para resolver problema. Para resolver problema. E eu te pergunto, nessa escalabilidade, quais são as barreiras que vocês têm encontrado? Porque eu tenho os números da vertical de serviço, né, que você falou. A média inferior, vamos falar assim, o que dá menos retorno é um ROI de 10 vezes. A média de um ROI das empresas de serviço que a gente trabalha é 200 vezes. O que se emprega num programa de melhoria contínua, excelência operacional, volta 200 vezes em média para as empresas de serviço, que são as que a gente lida, né? Nas áreas como a sua, como uma área de telecomunicações, de finanças, de seguros. Sim. Essa é a média. Mas tem cara que dá muito mais de retorno. Então, retorno financeiro é importante. A formação das pessoas é super importante. E manter eles no programa, você falou assim, o Agile Belt, né? Eu não sei também se você sabe, mas a CETEC tem o prazer, né, de estar lançando o Digital Belt. Digital Belt é uma formação que a gente tem entrado nas empresas justamente para complementar o conhecimento dos Belts, que já tem uma formação de processos, de melhoria de processo, com ferramental estatístico ou não, mas que nesse mundo digital a gente quer democratizar o conteúdo tecnológico. Então, quer dizer, as pessoas hoje precisam conhecer o mínimo de tecnologia, de uma RPA, de um processo de automatização, de digitalização. Então, as ferramentas são ensinadas no Digital Belt, eles fazem projetos, porque o I lá do Improve, né? O Márcio, que é o nosso CEO, fala assim, tem que lembrar que o I também é de Innovate, né? Então, na hora de implementar um plano de ação, você tem que ser inovador. Não fazer o mesmo que você falou, sempre a mesma coisa. Então, o Digital Belt, a gente tem 2 vertentes do treinamento. Para o público também conhecer. A gente tem um público mais aberto, que é o treinamento aberto, que às vezes não tem todo o ferramental que as empresas têm, né?
Então, a gente chama esse de Explorer, né? O Digital Belt Explorer, onde ele vai aprender um pouco de inteligência artificial, das ferramentas de RPA, de Process Mining, de Task Mining, mas que são open source. Então, ele tem o objetivo de conhecer o máximo possível e ele se letrar tecnologicamente. E a gente tem o Digital Belt, que é o Maker, que é feito em company nas empresas com os programas de melhoria contínua. Esse já tem um conteúdo mais da plataforma Microsoft, todas as plataformas Microsoft que são Power Apps, Power BI, Power Automate, onde eles saem com o objetivo de trazer um projeto de inovação com digitalização. Então, a gente, ou belts já formados, ou novos profissionais que já têm um conhecimento de tecnologia, mas que não é ainda aprofundado, estão entrando para as turmas de Digital Belt e trazendo soluções digitais para as empresas. Então, a formação de Digital Belt tem essas duas vertentes. O In-Company, que é o Maker, e o treinamento aberto, que é o Explorer, que é mais aberto. Mas o objetivo da CETEC é democratizar tecnologia da informação com as pessoas. Então, muito importante isso. A gente vê que esse movimento de democratizar a tecnologia, ela é, cara, tem que estar acessível hoje. Por exemplo, o cargo operacional lá, ele vai ter contato com o Teams, ele vai colocar uma ação no Planner, não tem como mais ele tá fora disso. Senão ele tá fora do jogo. Entendeu? O jogo é esse. Então, dar esse conhecimento e essas ferramentas digitais, mesmo se naquele momento ele não utiliza, mas tá disponível para ele, é uma sacada que você começa a ter um movimento super importante. E isso, né, a partir do final do ano passado, começou um movimento muito forte dentro da CCR de cultura de excelência, simplicidade e integração. E a gente vê que está ficando cada vez mais forte. Por quê? No ramo de concessão, cara, um pedágio é um pedágio há 30 anos. Né? Cara, pedágio é pedágio. Você paga, vem aqui. O que você vai inovar, né, dentro de um pedágio, por exemplo? E, por exemplo, esse ano passado nós tivemos o Free Flow. Não sei se você ficou sabendo da tecnologia Free Flow. Não, ainda não. O carro não para mais, entendeu? O pedágio, e na velocidade que você tá. Você pode passar a 100 por hora, né? Isso já é uma tecnologia que tem em outros países e tá aqui agora. Então, mesmo assim, que é algo... Cara, como que eu vou inovar nisso aqui? Tem como. Tem como. Sim. Põe para funcionar. E, normalmente, a solução e as melhores ideias já tá na área. É a galera que não consegue parar, pensar e colocar isso num plano e colocar em execução. E aí que vem a nossa área de excelência operacional para ajudar. Porque sempre que a gente vem com... primeiro, identificar o problema, né? Saber que tem esse problema. Cara, ou o problema nós fazemos isso há anos. Isso já é um problema hoje em dia. Se você faz a mesma coisa por bastante tempo, não tem problema não. Quanto tempo você está assim? Há 5 anos? Já é um problema. Com certeza já tem alguém de alguma coisa fazendo de uma maneira muito mais eficiente. E aí que está a nossa cultura. A palavra simplicidade. E muito mais simples. Porque, às vezes, né, a gente vê alguns projetos querendo digitalizar, só que acaba transformando o processo muito mais complexo do que quando ele era ali no papel e na assinatura. Então, a digitalização ela tem que vir muito forte, conectada com a simplicidade. E essa é uma análise que a gente está a todo tempo, né, falando com os belts, porque na ânsia de inovar e querer algo diferente, ele acaba criando muitas barreiras, obstáculos e uma burocracia desnecessária. Então, a palavra simplicidade está muito forte dentro da cultura. Simplicidade, integração e excelência. A gente quer fazer muito bem, né? Quer fazer com todos juntos, integrado, mas quer fazer simples. E a tecnologia vai ter que estar no meio. Fica tranquilo, vai estar. Vamos usar todos os recursos tecnológicos possíveis. É impossível não usar tecnologia. Está sendo impossível. Se você quiser simplificar processos, tem que ser... Dificilmente você vai... Não vai envolver uma tecnologia. Né? A gente tem todo um processo de recrutamento e seleção que a gente está digitalizando inteirinho. Né? Que a pessoa não tem que levar mais a cartinha, o papel no RH. Né? Então, vai ter que ter tecnologia no meio ali. Mas toma cuidado, porque senão pode ser que, né, a gente crie uma burocracia desnecessária. Então, a palavra na cultura é muito forte. Integração, simplicidade e excelência.
Excelente. Tem outras palavras, mas essas três Essas estão marcando muito estão marcando muito esse movimento. o mote. Foi interessante você falar, porque eu ia tocar justamente nesse assunto, que é como vocês atuam sob concessão, né, normalmente, quais são as particularidades? Você falou de um tipo de processo que é o pedágio, né, o free flow aí. Quais são as particularidades dos projetos e temas de projetos que a CCR tem executado e que mudam com relação às áreas que vocês atuam? Então, que tipos de projetos vocês fazem num programa? Porque um banco é um banco, uma telecom é uma telecom, um seguro é um seguro, uma indústria é uma indústria. Na área de concessão, que tipos de temas, que tipos de projetos vocês normalmente tocam lá para fazer melhorias? Por mais que seja uma concessão, existem os problemas universais. Gestão de pessoas, engajamento, turnover, a gente sempre... Redução de recrutamento e seleção, de tempo, de lead time. Acho que esses sempre aparecem na carteira, né? Esses temas de gestão de pessoas. A gente está sempre melhorando a experiência do colaborador. A gente teve um grande projeto ano passado para melhorar a experiência do colaborador. Ainda mais em uma empresa onde tem uma multiculturalidade tão grande, né? E um centro compartilhado que centraliza vários serviços. O tempo de resposta para dar uma experiência boa para o colaborador é muito bom. Sei lá, estou com algum problema no meu Olerite. Cara, como que uma empresa com 19 mil colaboradores, com quem que eu falo? E se eu for falar, com qual tempo que essa pessoa me responde? Então, a gente fez são projetos de experiência do colaborador, que é problema de empresa grande, né, que tem muitos colaboradores. A gente tem o desafio de redução de custo. Isso aí, até aquela máxima que custo é igual unha, né? Sempre vai crescer nas companhias, tem que estar sempre cortando. Então, a gente tem algumas redução de custo. Mas, quando a gente entra em redução de custo, existe uma janela que a gente pode trabalhar. Não há tudo. Como é uma concessão, existe um contrato, né, dessas concessões, onde a gente pode ali, dentro daquela flexibilidade, melhorar. Caso exista algo além, tem que ir para um fórum onde você se negocia com o poder público. Então, você faz uma negociação e aí, entendendo que o bacana é que, assim, o central de tudo é o nosso cliente. Quem que é o nosso cliente? É o cidadão que está se locomovendo. A gente não abre mão de entregar uma excelente experiência para o cidadão, usuário, o usuário que está ali, né, o nosso cliente que está usando os meios de mobilização. Mobilidade urbana, né? Então, assim, se a maioria dos projetos ou facilita essa mobilidade, né, ou melhora a experiência do colaborador dentro da operação, porque ela é muito grande. Então, e tem ali um pouco de custos também, mas ali é um pouco limitado, porque a gente tem essa negociação, caso há necessidade de alguma análise, alguma alteração, precisa ir para o poder público antes. Mas, por exemplo, cara, uma escada rolante, né? Não sei se você sabe, mas a CCR é a empresa que mais tem escada rolante no Brasil. A gente é a maior... Com 20 aeroportos, tem bastante. Metrô, metrô. Né? Então, a gente é a empresa que mais tem. E a gente fala, cara, a gente tem que ter expertise em escada rolante. Entendeu? Manutenção. Né? Por quê? Porque no final, quando uma escada rolante trava, a experiência do cliente vai embora. Então, a gente vai garantir um processo e fazer um projeto sobre escada rolante. Sobre como reutilizar óleo de escada rolante. Por quê? Porque se a gente tivesse 2 escadas rolantes, tudo bem, mas a gente tem milhares. Olha o óleo que gera. Então, a gente escala, já tem né? a escala disso aí. Então, vamos fazer um projeto sobre óleo de escada rolante. Altamente replicável, né? Replicável. Então, existem problemas dessa grande operação. Né? Muito voltado. Aí, a gente sempre é o nosso oriente, né? Ou para melhorar a experiência do colaborador ou a experiência do nosso cliente. Hoje, se você tivesse que dividir, você falou, né? Vocês têm concessão de aeroportos, você tem concessão de rodovias, você tem concessão de metrô. Existe um foco maior dos projetos hoje nesses 3 negócios ou ele está mais ou menos igual? Onde vocês focam mais? Onde vocês têm tido mais projetos para melhoria? Sim, nós temos... A área de aeroportos, ela é uma concessão recente. Então, a gente fez em torno de 100 projetos nessas carteiras durante esses ciclos.
E boa parte está em mobilidade, que é o metrô e rodovias. Tá. Esses são... A gente está começando agora, inclusive, semana passada a gente treinou o time de aeroportos. Eu em vi lá, eu estava Aerobelt, acompanhando, né? Formamos lá a primeira turma. Ano passado tivemos 3 projetos em aeroportos. Então, todos têm projetos, mas a grande parcela está em rodovias e mobilidade. Tá. São os grandes parceiros. Legal. Que a gente, em torno de 70% da carteira, né? A gente tem alguns projetos na holding, no CSC Tá. e também em aeroportos, mas 70% se concentra em mobilidade e rodovias, até porque a gente tem grandes parceiros lá. A gente é uma área corporativa que conta muito com a parceria dos modais, das plataformas que nós chamamos, né? Então, realmente, uma área isolada de melhoria, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, a gente precisa de várias andorinhas ali, ainda mais numa operação desse tamanho, para estar levantando o projeto. Mobilidade e rodovias são as plataformas que 70% está ali. Excelente. A gente falando um pouquinho disso, a gente imagina, né, quão grande deve ser, né, as possibilidades e as oportunidades. A gente fala que todo lugar tem oportunidade, né? Se as empresas falassem, aqui não tem oportunidade para ter excelência operacional, não pode, né? Porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. Todas as empresas têm problema para resolver em maior ou menor escala. Então, caminhando um pouquinho aqui para o nosso final, Michael, eu queria saber agora quais são os maiores desafios, né? E oportunidades que você tem identificado para a área de excelência operacional, melhoria contínua, na CCR. E para a expansão do programa, você falou, tem alguns modais e eu imagino que você quer estar em todos, né? Isso. Então, quais são os maiores desafios e oportunidades que vocês têm agora para os próximos meses e anos? E como que a empresa está se preparando para enfrentar esses desafios e aproveitar essas oportunidades? E vocês como equipe de excelência operacional? Sim. Primeiro, a empresa está passando por uma grande mudança. Né? Foi até comunicado ao mercado, a CCR é uma empresa listada em bolsa, né? Então tem todos os comunicados lá de mudança de diretoria, de plataforma, né? Então foi recente isso, há 6 meses, tanto que a nossa área ela teve um novo nome, né? Design organizacional, uma nova diretora. Então a empresa está se modernizando para se tornar mais flexível, simples. E o nosso desafio agora é a descentralização dessa área de excelência operacional e melhoria contínua para as plataformas. A gente precisou sim, no primeiro momento, né, centralizar ali, conduzir no começo os projetos, mas agora a gente já tem uma maturidade onde as plataformas, com todo esse conteúdo de treinamentos, de cases, né, são mais de 100 projetos já, de pegar esse conteúdo e descentralizar essas carteiras de projeto e que a gente consiga, em vez de ter uma carteira de projeto corporativa, a gente ter várias carteiras de projeto nas plataformas. É um grande desafio, tá? É gigantesco, porque a gente tem várias plataformas com operações totalmente diferentes. Né? Com tem a operação de um aeroporto, né? Que é totalmente restrito, e tem o metrô de São Paulo, que a gente agora pode ir lá e pode relar num trem. Diferente de um aeroporto que, para você chegar no avião, você tem N barreiras. Então, a gente está com um desafio muito grande de forma estratégica, de forma bem pontual, como que nós descentralizamos essa área de melhoria contínua e empoderando as plataformas, né? Que tenham pessoas capacitadas, tão bom quanto eu, lá na ponta, fazendo os projetos, tão bom quanto o nosso time. A gente está com essa missão de levar esse conhecimento, né? De não centralizar. E sim, a gente vai estar ali como um suporte daquele ponto focal. Porque a gente estava atuando diretamente no time de projeto e agora a gente colocou pontos focais e a expectativa é que esse ponto focal tenha uma carteira e a gente controle a carteira dele e ele controle os projetos. Descentralizar. E aí acho que a gente vai ganhar em escala. E aí tem toda aquela parte de para isso acontecer, tem que digitalizar muita coisa, tem que criar ambientes onde as pessoas engajem, né, com esse novo formato e que a gente consiga também reconhecer as pessoas que estão fazendo bem feito, porque a melhor forma de você punir quem não está fazendo é reconhecendo quem faz. Então não precisa mostrar quem não está fazendo, só reconhece quem faz, que automaticamente aquela pessoa, então vou trabalhar, senão não é para mim, tá tudo bem. A gente sabe lá, né, da curva de Gauss, 10% não é E
Um ponto, né? O nosso desafio é realmente mapear os principais problemas. Porque a gente tem níveis de problemas e tem problemas que são pontuais. Por exemplo, a gente vai ter um grande evento em São Paulo. Cara, vai ter que ter um projeto que não... Por exemplo, um Lollapalooza. Entendeu? São milhares de pessoas usando. Cara, vai ter que ter um projeto pontual ali. Não dá para esperar ciclo, não dá para esperar formar em belt. A gente já vai ter que ter uma análise rápida dessa oportunidade e disparar rapidamente um projeto para resolver né? isso e ações. Então, a gente entende que é bacana os ciclos para engajar, mas no meio do caminho, a gente quer fazer os mini ciclos ali com coisas que estão acontecendo no momento. Excelente. Porque a operação da CCR ela é muito sensível ao público, né? Você liga no Bom Dia São Paulo lá, caso tenha alguma paralisação, já vai estar lá. Então, Aparece o nome, tem, né? não tem assim, o que acontece hoje só aparece o mês que vem. Uhum. Não, é instantâneo, né? Porque a gente lida com o cliente. E garantir essa qualidade, essa excelência é o nosso papel e não tem hora que não vai poder esperar um ciclo para fazer isso. Então, a gente quer esse desafio de projetos com ciclos rápidos, curtos, do que está realmente precisando fazer. Legal. É muito bacana aquele planejado, mas nem sempre. Talvez a gente está tratando um tema e tem um outro tema aqui super importante, mas o próximo ciclo aqui 6 meses. Cara, bora lá. Se tem gente treinada, tem capacidade, tem capacity, bora executar esse projeto também. Excelente, muito bom. Então, eu vou só fazendo um resumo do que a gente falou hoje aqui, né? Nós falamos um pouquinho da importância da digitalização, mais do que a digitalização da transformação digital, né? Que as coisas são diferentes. Digitalizar as coisas é um processo, é uma coisa diferente de transformação digital. Como eu falei, uma parte das empresas tem sistemas hoje que estão integrados e isso transforma dados em informação e isso se fala de transformação digital. Nós falamos sobre o desafio da sustentação, né? Sustentação dos colaboradores que são formados pelos programas de melhoria contínua e excelência operacional, os BELTs, né, que a gente chama, e como é que eles permanecem dando resultado, né, para a empresa, mesmo após o primeiro ciclo de formação, ou a escadinha que ele fez. E falamos também sobre a escalabilidade, escalar e ampliar, né, a importância da excelência operacional dentro da organização. Então, a gente trouxe o que a CCR está fazendo, o que vocês têm planejado no grupo de excelência operacional. É só o começo. É só a gente trabalhando muito, né? Porque tem que trabalhar muito, a gente sabe disso, né? A gente tem programas aí de 10 anos, de empresas que a gente sabe, você trabalhou em programas que já estão há mais de 10 anos, e a gente sabe o quanto exige de esforço, né? Para a gente fazer sempre diferente, né? E a gente trouxe algumas soluções que a gente tem trazido, a CETEC tem trazido, como o Digital Belt, como o Orbit, que são plataformas. Você falou, eu quero escalar, eu quero estar em todos os modais e quero dar flexibilidade para que os multiplicadores lá na ponta possam tocar os projetos e a gente faz uma gestão de projeto não centralizada, mas distribuída, né? Então, o Orbit se presta para isso, não só para a gente fazer o acompanhamento dos projetos, mas fazer a gestão dos projetos que estão lá na ponta. Eu não estou lá treinando a pessoa, não estou lá acompanhando como gerente de projeto, mas a gente tem todas as informações dos projetos. Então, são soluções que a gente tem trazido, que a gente entendeu o mercado já há alguns anos, né, nesses 30 anos, e que tem dado muito resultado, inclusive reduzindo o custo da escalabilidade dos programas, né? Porque não é mais aquele ciclo que você falou, não dá para esperar 6 meses. Eu tenho gente formada lá na ponta e eu preciso fazer um projeto de 1 mês, 2 meses. Então, eu tenho todo o suporte para ele de forma assíncrona, que não segue a onda normal do projeto, mas ele vai fazer as 5 fases lá do DMAIC, ou de um design thinking, alguma coisa que a gente pode acompanhar e não perder o contato com as áreas, né? Com o modal, você falou, porque a gente precisa saber os resultados, porque se a gente não medir os resultados, a gente não vai continuar tendo um programa de excelência operacional. A conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Então, eu queria agradecer muito, acho que foi super interessante a forma como vocês têm lidado na CCR. É um negócio diferente dos outros negócios, né? Lida com clientes que são cidadãos. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, deixasse uma mensagem para o público e fica à vontade para a gente fazer esse encerramento. Não, bacana. Bom, eu sou entusiasta da excelência operacional, né? Eu falo com o meu time lá, a gente tem todo um time de suporte, fala, nós, da excelência operacional e melhoria contínua, é o último a falar que não dá. Né? Então, que esse sentimento, né, de enfrentar os problemas de cara,
Família forte tem conversa difícil. Tem hora que você vai ter que levar uns problemas lá para a diretoria, para, isso é um problema, vamos reconhecer. Só que a gente está aqui, né, para ajudar com metodologia, com engajamento e, por que pareça, usando o próprio time de vocês para resolver esse problema, né? Então, esse mecanismo de uma área de excelência profissional é super importante. Eu vivo isso há mais de 17 anos nas grandes empresas. Para quem quer acompanhar um pouco mais de conteúdo, eu também coloco lá no meu Instagram esse mundo que a gente vive de excelência operacional, né? Segue lá, Maicon Manfio. Pode seguir, tem algumas dicas de gestão, né? E tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, porque a gente vive isso. A gente está aqui e, para uma mensagem final, né? A gente sempre colocar, eu sempre falo, né? A gente tem que ser eficiente e eficaz. Mas busca primeiro, né? Buscar o método eficaz. Por quê, né, Alexandre? Imagina, a gente está numa corrida. Corrida de 10 quilômetros. Você faz em 1 hora e eu faço em 2. Quem foi mais eficiente? Se eu faço em 2 e você faz em 1, quem correu mais rápido? Eu. Você. Só que se eu falar que você correu para o lado errado. Errado. Então, a gente sempre busca nos projetos ali a eficiência, mas como área de melhoria contínua, como excelência operacional, será que o método vai ser eficaz? Porque senão a gente sai... E a gente já viu isso na prática. Né? A gente sabe que existe uma taxa de projeto que realmente, talvez por algum motivo, não vá ter aquele 100% do seu resultado. Mas se uma grande parte não está tendo resultado, cara, talvez é o seu método ali que não tá eficaz. Então, sempre quando você está nessa área de excelência profissional, tome muito cuidado, né? Porque a gente cobra muita eficiência da galera. Não, vamos lá, busca resultado, mas esquece um pouco do método ali, né? De como que essa galera está fazendo isso, né? E não adianta nada você ter muita eficiência se não é eficaz ali. Ou então, um resultado que melhora uma coisa, piora a outra, né? Em detrimento de uma coisa, você piora a outra. Então, busque ser eficaz, né? E dos pontos iniciais que eu comentei também, engajar o time reconhecendo. Acho que isso virou muito a chave, né, para a gente, com uma área pequena, né, dentro do mundo de 19 mil colaboradores, a gente buscar esses eventos de reconhecimento foi super importante para o sucesso do nosso programa hoje de formação de belts. Legal. Tá? Então, de novo, e quem quiser mais conteúdo, né, eu tenho lá Maicon Manfio na rede social, no LinkedIn também posto algumas coisas do nosso dia a dia, dos treinamentos. Bora se conectar lá e qualquer dúvida, estou à disposição. Legal. Maicon, eu quero te agradecer muito a sua presença, né? A gente já se conhece há uns bons anos aí, né? Já fizemos muitos projetos. Muitos treinamentos, fizemos muita consultoria de projeto junto, né? Acompanhamos os belts para e passo, né? Várias plantas, né? Que você trabalhou, vários locais e não vai ser diferente daqui para frente. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a gente no CETECcast. Vai lá, curte, se inscreva. Esse é um assunto que pode abrir outros, né? Que a gente pode voltar aqui um dia e tratar especificamente de alguns deles. Então, deixo aberto aqui o convite para a gente estar junto. E agradecer a audiência de vocês. E fiquem ligados que, em breve, teremos mais um CETECcast na área de serviços, com mais um convidado importante, como o Maicon. E bora lá, vamos botar a excelência operacional em prática, trazer resultado, como o Maicon falou, ser eficiente, porém ser eficaz para a gente ser efetivo. Até a próxima, pessoal. Valeu!